Olá, cursista! Hoje teremos um pouco mais de informação. A base principal de programação são os comandos de entrada e saída, os comandos condicionais e os comandos de repetição. Mas a programação tem muito mais a oferecer. Nessa aula, conheceremos na linguagem de programação C. Procedimentos e funções, vetor e matriz, estruturas, recursividade e arquivos. Iniciaremos então com procedimentos em C. Vamos lá? Aqui nós temos uma subrotina par, ímpar, do tipo procedimento. Sua tarefa é receber um número, o int A, calcular o resto da divisão do número por 2, resultado recebe A mod 2, e informar ainda no corpo do procedimento se o número digitado aqui na função main é par ou ímpar. Esta subrotina, este procedimento, pode ser chamado diversas vezes e pode ser aproveitado para diversos algoritmos. Quando um problema grande é dividido em diversos problemas pequenos, a solução fica mais fácil de ser encontrada e a lógica tende a ser mais simples também. Notem que o procedimento não retorna nada, por isso inicia com a palavra reservada void. Funcionamento desse algoritmo em C. O propósito desse algoritmo é receber um valor inteiro digitado pelo usuário, e então o algoritmo diz se o número digitado é par ou se é ímpar. A primeira função a ser executada pelo computador é a função principal, a função main. O usuário então digita um valor inteiro para x. Logo, na instrução abaixo, nós temos a chamada para o procedimento par ímpar. Nesse momento aqui, o fluxo de execução do programa é desviado para o procedimento. Então ele sai daqui e vem para cá. Notem que o procedimento par ímpar é chamado e para ele é enviado a variável x. Então, se o usuário digitou 4 aqui, esse 4 está aqui em x, então é chamada a função, ou melhor dizendo, o procedimento par ímpar, e quando chega aqui em cima, o procedimento recebe a variável x e o conteúdo da variável x é copiado para a variável a do procedimento par ímpar. É feito então, aqui nessa linha, a divisão do valor recebido por 2. Então, como nós temos aqui o operador de resto, o que vai acontecer? É feita a divisão do número por 2 e o resto da divisão é colocado dentro da variável resultado. Resultado recebe A mod 2. O if, por sua vez, verifica se o valor contido na variável resultado é igual a 0. Se verdadeiro, informa que o número digitado é par. Caso retorne falso, entra no corpo do senão e é informado que o número digitado é ímpar. Executado o bloco if-else, a próxima linha é o fecha-chave do procedimento. Nesse momento, o fluxo de execução volta para o programa principal, logo abaixo da chamada dele. Então encontra a instrução retorne 0 e em seguida o fecha-chave da função principal. E encerra-se de vez o programa. Funções são subrotinas que possuem um valor de retorno, diferentemente da subrotina procedimento, que não retorna valor algum. Quando temos mais de um valor a ser retornado, podemos utilizar essa sintaxe
aqui para as funções aqui, ó. No exemplo de procedimento que vimos anteriormente, o valor da variável que foi passada como parâmetro foi copiado pela subrrotina par ímpar. Lembra-se disso? Nesse exemplo aqui, estamos utilizando uma chamada por referência. Então, quando a subrrotina troca, no caso que troca aqui, é chamada, ao invés dela copiar o conteúdo da variável, o que será feito é alterar o conteúdo da variável que foi passada para ela. Nesse exemplo, observem que as variáveis A, B e C são passadas com o símbolo de E comercial antes. Desta forma, fazemos que o que seja passado seja o endereço em memória da variável e não seu conteúdo. Já na subrrotina, devemos colocar o símbolo de asterisco para simbolizar um ponteiro para uma determinada posição de memória. Ok? Vetores na linguagem de programação C. Quando precisamos armazenar uma grande quantidade de dados de mesmo tipo, fica inviável criar e tratar uma variável para cada dado a ser armazenado. Nesse tipo de situação, é interessante utilizar o elemento vetor da programação. Vetor é um conjunto de espaços de memória e cada espaço possui sua posição bem definida nessa memória. Esse conjunto de espaços possui o mesmo nome, no caso aqui S. Logo, para acessar um determinado espaço desse vetor, é necessário indicar a sua posição. Vejamos aqui. Nesse código, temos a declaração de um vetor S do tipo inteiro, com 3 posições, indicado pela constante tamanho. Em seguida, o vetor é preenchido, ou melhor, percorrido de sua primeira posição, no caso a posição 0, até a sua última posição, a posição de número 2. Lembre-se, de 0 a 2, temos 3 posições, a posição 0, a posição 1 e a posição 2. Na primeira iteração do comando for, o j vale 0. Portanto, temos que S na posição 0 recebe o valor 2, pois 2 mais 2 que multiplica 0 é igual a 2. Na segunda iteração do comando for, j vale 1. Portanto, temos que S na posição 1 recebe o valor 4, pois 2 mais 2 que multiplica 1 é igual a 4. E na terceira e última iteração do comando for, j vale 2. Portanto, temos que S na posição 2 recebe o valor 6, pois 2 mais 2 que multiplica 2 é igual a 6. Lembre-se, a multiplicação tem prioridade sobre a adição. Na ida para a quarta iteração do comando for, j vale 3. O teste lógico do for retorna falso, pois a afirmação 3 é menor ou igual a 2 é falsa. E o fluxo de execução é desviado para a instrução seguinte a for, no caso o printf, que apenas escreverá elemento e valor na tela. O for que vem logo abaixo, esse for aqui, irá imprimir na tela os valores alimentados pelo for anterior. Escreverá na tela inicialmente S na posição 0, que possui o valor 2, depois S na posição 1, que possui o valor 4,
e por último S na posição 2, que possui o valor 6. Vamos executar? Então, executando, temos F9, contínuo. Primeiro for alimentou, depois o printf mostrou a palavra elemento e o valor, enquanto que o segundo for apresentou os valores contidos no vetor. 0 é o valor de J e 2 é o valor de S na posição 0. 1 é o valor de J e 4 é o valor de S na posição J, caso 1. 2 é o valor de J e 6 é S na posição J, ou seja, S na posição 2. Estrutura de dados matriciais. Matrizes são estruturas de 2 dimensões ou mais, utilizadas para armazenar dados de um mesmo tipo, real, inteiro, caractere. Matrizes bidimensionais são as mais comuns. Esse código aqui inicializa com zeros os elementos de uma matriz inteira N de 3 linhas por 2 colunas e depois imprime. Essa então é a sintaxe para a declaração de uma matriz. Identificador, entre colchetes o número de linhas, no segundo colchete o número de colunas. Prestem bastante atenção nesse código. Temos um comando for dentro do outro. É assim que fazemos para percorrer todas as posições de uma matriz, seja para leitura, seja para escrita. Nesse primeiro for, estão sendo percorridas todas as posições para a escrita. Então vamos lá. Nesse trecho aqui, do código, o primeiro for quer repetir 3 vezes o código dentro dele, que é esse código aqui. Na realidade, esse aqui. Mas o segundo for, esse que está dentro do primeiro, quer repetir 2 vezes também o seu próprio código, que é esse aqui. Então a execução do programa vai entrar por aqui, por esse primeiro for, e vai encontrar o segundo for. Quando isso acontecer, este só deixará sair depois que ele iterar as 2 vezes para a qual está programado, com J0 e J1. Ao sair do segundo for, a execução volta para o primeiro, para a segunda iteração dele, que faz com que seja executado o segundo for novamente, fazendo-o repetir as 2 iterações dele mais uma vez, com J0 e J1. Feito isso, volto novamente para o primeiro for, para a terceira e última iteração dele, forçando o segundo for iterar mais uma vez, com J0 e J1. Feito isso, volta para o primeiro for, com I sendo incrementado em 1, passando a valer 3, e portanto saindo de vez do primeiro for, indo para a próxima instrução depois do seu bloco. O bloco desse for é isso aqui, que é a função printf, a próxima instrução depois do for, que apenas vai escrever matriz na tela. Essa estrutura aqui de for alinhado aqui, da mesma maneira como aconteceu aqui em cima, essa estrutura percorrerá todos os elementos da matriz, da mesma maneira que foi feita aqui
aqui em cima. A diferença é que não vai mais escrever os dados, vai imprimir o conteúdo da matriz. Então, quando este for iterar por 3 vezes, ele vai sair do bloco do for, vai encontrar return 0, encontrar o fecha-chave da função main. Percebam que, quando você tem apenas uma instrução dentro do bloco for, por exemplo, poderia ser o comando if também, mas quando a gente tem apenas uma instrução, você pode dispensar o uso de chaves. Tá? Aqui, por exemplo, esse for, ele possui, para ser iterado 3 vezes, o printf e esse comando for. Tem que ser iterado 3 vezes, 0, 1 e 2. Printf e for. Então, aqui foi necessário você delimitar, colocar a chave aqui aberta e a chave fechada, para poder englobar esses 2 comandos. Como nesse primeiro for aqui, o único comando que está dentro dele é esse aqui, porque esse aqui pertence a esse. O comando pertencente ao for mesmo é esse aqui. Esse primeiro for é esse segundo for. Olhem a importância da indentação. Com essa indentação, fica claro para mim que esse for está dentro desse e que essa instrução aqui pertence a esse segundo for. Então é muito importante indentar o código. Tá ok? Estruturas, structs ou registros em C permitem armazenar os dados relacionados em uma única estrutura. Por exemplo, se for preciso armazenar nome, nota e matrícula de um aluno, pode-se criar uma struct, uma estrutura, chamada aluno, agrupando essas variáveis. Considere as informações de um aluno, que tem nome e 4 notas como campos de uma estrutura. Uma estrutura em C, para esse cenário, ficaria da seguinte forma. Assim. Palavra reservada, typedef struct. Nome da estrutura. O campo nome, sendo uma string de 40 posições, e o campo nota, sendo um vetor de 4 posições, uma nota por posição. E por fim, um nome para nos referirmos de maneira mais prática a essa estrutura do que struct cada aluno. Identificamos essa estrutura então com o nome aluno simplesmente. É mais simples e prático. O enunciado para o uso dessa estrutura poderia ser o seguinte: desenvolver um algoritmo em C para ler e imprimir o nome e as notas de um aluno. Vejamos como ficaria no CodeBlocks. Bom, primeiro, é importante observar que a definição de um tipo estrutura deve ficar fora do programa principal e de qualquer subrotina, seja função ou procedimento. Já a declaração de uma variável do tipo estrutura, aluno do tipo aluno, deve ficar dentro do programa principal ou dentro de qualquer subrotina, procedimento ou função. Aqui foi declarado aluno 1 como sendo do tipo aluno, ou seja, aluno 1 possui os campos nome e nota. Os campos ou membros de uma estrutura, podem ser usados da mesma forma como as variáveis e podem ser acessados usando o operador de acesso, que é o ponto, entre o nome da estrutura e o campo. Então aqui nós temos o operador de acesso. Aqui no fgets
No campo nome de aluno 1 receberá 40 caracteres do teclado. Já na repetição, serão colocados valores em aluno1.nota na posição 0, aluno1.nota na posição 1, aluno1.nota na posição 2 e, por fim, em aluno1.nota na posição 3. A função puts escreve a string armazenada no campo nome de aluno 1 e, em seguida, a repetição for escreve as 4 notas de aluno 1 contidas no vetor nota da posição 0 à posição 3. Vamos executar esse programa então. F9. O cursor está em fgets, esperando eu digitar o nome. Taquiana da Silva. Enter. Agora ele está no scanf do primeiro for. Aqui, ó, para pegar as 4 notas 9, 6, 7 e 5. Pronto. A função puts escreveu Ana da Silva e, por fim, o último for leu as 4 posições do vetor nota de aluno 1. Recursividade. Uma função é dita recursiva quando chama a si própria, direta ou indiretamente. A principal utilidade de funções recursivas é a de expressar algoritmos complexos de maneira mais clara e concisa. Linguagens que permitem uma função chamar a si própria são ditas recursivas, enquanto linguagens que não permitem são ditas iterativas ou não recursivas. Veja esse exemplo de soma recursiva. Nós enviaremos o valor 3 para a função soma. Enviaremos a partir daqui o valor 3 para a função soma. E o resultado deverá ser a soma de 3 com seus antecedentes até chegar a 1. Ou seja, 3 mais 2 mais 1, que deverá ser impresso o valor 6 aqui na função principal. A função soma é um algoritmo simples. Será usada apenas para você entender o funcionamento da recursividade. Vamos supor então que aqui na função principal o usuário digitou o valor 3. Na instrução abaixo nós temos um printf mostrando a palavrinha soma e fazendo uma chamada para a função soma. Então aqui onde está soma, isso aqui será substituído pelo valor retornado por essa função. Ok? Só que, como você pode perceber, a função soma não vai retornar diretamente para a função principal quando o valor for diferente de 1. E se ela receber um valor igual a 1, ela retorna 1. Mas se ela receber 2, no caso 3 que nós estamos enviando, vai entrar do else. Entrando no else, você nota que ela chama ela mesma. Olha só. Então ela só para de chamar ela mesma quando o valor de n for igual a 1, porque daí retorna 1. E esse valor 1 será retornado para o último que o chamou. Bom, então quando o 3 sai daqui da função principal e é enviado para a função soma, ele é comparado com 1. 3 é igual a 1, essa afirmação é falsa, que faz com que o fluxo de execução seja desviado para o else. O else quer retornar o 3 que ele recebeu, mais algum valor desconhecido até o momento. Por quê? Porque existe uma nova chamada para a função soma.
Então a função principal vai ter que esperar um pouquinho. Nessa nova chamada da função soma é enviada então n-1, ou seja, 3 menos 1, que é 2. Então é essa linha aqui, ó. Vou colocar aqui, tirar o comentário para ela ficar mais destacada, para a gente poder enxergar melhor. Então a função principal chamou a função soma, mas ela por sua vez fez uma chamada a ela mesma. Então estamos nesse ponto aqui, ó. Quando o 2 enviado pela função soma chega nela mesma, ele é comparado com 1, retornando falso, o que faz com que novamente entre no corpo do else, que retorna agora o n, que vale 2, mais algum valor, porque novamente a chamada função soma, dessa vez enviando o valor n-1, que é 1. Então agora estamos nesse ponto aqui, ó. Ok? Bom, então quando o 1, né, que foi enviado por aqui, esse 1 aqui, ó, chega novamente aqui na função soma, ele é comparado com 1, que dá verdadeiro. N vale 1, 1 é igual a 1, verdadeiro. Então, return 1, retorne 1. Então, deixa eu tirar o comentário aqui. Então, nós estamos aqui, ó, return 1. Ele vai retornar o 1 para quem o chamou. Quem foi que chamou? Foi esse aqui de trás, ó. Notem agora que o ciclo de chamadas da função soma acabou. Bom, então esse return aqui teve o valor retornado 1. Então agora ele pode retornar para o anterior a ele. Então ele vai retornar para esse aqui o valor 3. Então aqui ele retorna 3 para quem o chamou. Quem chamou foi esse aqui. Então aqui nós temos o valor 3. Esse, por sua vez, vai fazer a mesma coisa, né? Então 3 mais 3, 6. Ele retorna 6 para quem o chamou. E quem foi que chamou ele? Foi a função principal, bem nessa linha aqui, lá no início, lembra? Então a função principal recebe o valor 6 da função e imprime o resultado. Eu vou retirar isso aqui, ó, que isso aqui só foi para tentar explicar melhor. Ele não faz parte do código não, foi só para tentar explicar aqui, ó, tá bom? Então vou apagar aqui, executar o código F9 para ver a gente ver ele em funcionamento. F9, vou digitar o 3 que a gente já estava trabalhando, soma igual a 6, ok? Arquivos em C. Até o presente momento, os dados que vimos inserindo eram perdidos ao encerrar o programa. Nessa aula, nós vamos trabalhar com arquivos em C. Os dados, dessa vez, serão armazenados no disco rígido e poderão ser acessados sempre que você precisar. O programa que você vê na tela lê uma string do teclado e escreve num arquivo texto, caractere por caractere. Esse arquivo será gravado no disco rígido. Você poderá visualizar o arquivo criado de nome arc.txt no mesmo diretório que se encontra o arquivo .c, o código-fonte. Para trabalharmos com arquivos, é necessário declarar um ponteiro para o arquivo. No nosso caso, nós temos o ponteiro fp. Você pode observar, ele é do tipo file e deve ser escrito com letras maiúsculas.
Não se esqueça de colocar o asterisco, faz parte da sintaxe. A função fopen recebe como parâmetros o nome do arquivo a ser aberto, no nosso caso aqui é o arc.txt, e o tipo de abertura a ser realizado, no caso dado, que é para escrita, gravação. Com o parâmetro W, caso o arquivo já exista, ele recria o arquivo novamente, fazendo com que o conteúdo anterior seja perdido. Portanto, devemos tomar muito cuidado ao usar esse tipo de abertura. Se você deseja acrescentar dados no arquivo, utilize o parâmetro A. Podem ocorrer problemas ao abrir um arquivo, pois o arquivo pode não existir, o arquivo pode estar sendo usado por outro programa e, portanto, bloqueado para você, ou ainda você pode não ter permissão para ler ou gravar no arquivo. Quando o arquivo não pode ser aberto, a função fopen retorna o valor nulo. Por isso, é fortemente recomendado tratar essa situação. É o que faz essa condição do if, que testa para saber se o arquivo for aberto com sucesso. Se aqui temos null, escreve erro na abertura do arquivo e saio do programa. Do contrário, pedimos para o usuário entrar com a string a ser gravado, o texto a ser gravado. No comando for, o vetor string é percorrido posição por posição, e a cada posição o comando .c grava o caractere ali contido no arquivo fp. E por fim, todo arquivo aberto tem que ser fechado. Isso se faz com o comando fclose. Vamos então executar o nosso programa e inserir um texto. F9. Entre com a string a ser gravada no arquivo. Algoritmos e programação 1. Prontinho. Como você pode observar, o arquivo criado se encontra junto com os demais arquivos do nosso programa. Está aqui arc.txt. Vamos abrir. Está aí a string que nós inserimos. Algoritmos de programação 1. Só como prática dessa videoaula 4, vocês farão os exercícios. Exercício 2, sobre procedimentos e funções, página 47. Exercício 10, sobre vetores, página 56. Exercício 5, sobre matrizes, página 9, material didático, parte 2. Exercício 4, sobre estruturas, página 20, material didático, parte 2 também. Exercício 4, sobre recursividade, página 26, material didático, parte 2. E exercício 6, sobre arquivos, página 37, material didático, parte 2.